Olá, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Eu gostaria de estar cumprimentando e falando com vocês para deixar o seu like, o seu comentário, para que o YouTube entenda que o meu vídeo é de mega interesse, e realmente porque eu estou lendo o livro de 1 Samuel. Nós estamos no capítulo 6, tá? E que Deus possa nos abençoar e nos dar entendimento. Nós sabemos que o povo de Israel estava com a arca que representava a presença de Deus. Os filisteus tomaram a arca e tiveram uma grande oportunidade de haver um concerto, e não quiseram, devolveram a arca que representava a presença de Deus. Muitas vezes nós somos assim, né? Porque olha para vocês ver, havendo, pois, estado a arca com os filisteus durante 7 meses, os filisteus estavam apavorados e chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Como vamos devolver essa arca? Porque eles estavam ficando com hemorroida e eles estavam apavorados. Aí os sacerdotes, né, falaram assim: os quais, se enviardes a arca de Deus de Israel, os sacerdotes do Dagon deles lá, né, se enviardes, porém, não envieis vazia. Era de costume eles fazerem isso com os deuses pagãos. Então o sacerdote mandou fazer, o sacerdote deles lá mandou fazer isso. Você não manda vazio, manda com 5 hemorroidas, porque o povo estava com hemorroidas pelo corpo todo. Eram cinco príncipes, né? E 5 cidades, e eles tiveram também hemorroidas. Teve uma cidade que tiveram hemorroidas nas partes íntimas. E aí eles falaram assim: olha, manda 5 hemorroidas de ouro, vão modelar, né, em forma de hemorroidas, e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e todos os vossos príncipes. Estava acontecendo nas mesmas cidades. E eles falaram assim: fazei, pois, uma imagem de vossas hemorroidas e da imagem dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória a Deus, ao Deus de Israel. Declara que ele é Deus, para que isso acabe. Arrumem 2 vacas, né? E falou assim: olha, faça um carro novinho e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha usado para jugo, né, para trabalho, e que nada tenha usado a vaca para nada, e amarrai as vacas ao carro e levai os seus bezerros após elas para casa. Aí então tomai a arca e ponte sobre o carro, e metei um cofre ao seu lado, as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer em expiação de culpa, e assim a enviarei para que se vá. Vede então, se as vacas subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi Deus que fez esse grande mal, e se não saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso não sucedeu por acaso. E fizeram aqueles homens o que os seus sacerdotes mandaram. Claro que tudo é Deus, né? Colocaram as 2 vacas que criavam e amarraram ao carro, e os seus bezerros eles encerraram em casa, puseram eles em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Seme e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Seme. Então realmente eles viram que foi Deus que tinha mandado essa praga no meio deles. A arca chega em Bet-Seme, gente, e eles ficaram tão felizes, né? Andavam
os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, levantando os olhos, viram a arca e vendo-a, se alegraram muito. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, e estava uma grande pedra, fenderam a madeira do carro, e eles quebraram o carro de boi, né? E mataram os animais e ofereceram como sacrifício em Bet-Sem, né? Holocausto, sacrificaram o sacrifício no mesmo dia. E vendo, os príncipes ficaram observando aquilo e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Eram 5 príncipes, eles eram príncipes de 5 cidades filisteias. E como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até a cidade de Abel, a grande pedra sobre a qual eles puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de José. Dia de hoje, assim, até o dia que ficou lá, né, gente? E só que tem que os homens olharam dentro da arca. E Deus não permitiu isso, olha bem. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor Deus os homens que olharam dentro da arca. Eles olharam dentro da arca e não era para olhar. Ele feriu 50.070 homens. Então, olha para vocês verem, 50.070 homens é muita gente. E porque eles olharam dentro da arca. Então, eles ficaram, o povo se entristeceu muito porque o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Olha para vocês verem, os filisteus não tiveram coragem a curiosidade de olhar dentro da arca. E o povo, o israelita, teve curiosidade de olhar dentro da arca. Então eles ficaram tão tristes que os homens de Bet-Semes mandou o recado. Quem poderia estar em pé, né, perante o Senhor, este Deus santo, e a quem subirá desde nós? Quem poderia olhar essa arca? Então eles enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, mandaram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Porque eles ficaram com medo, né? Porque eles tiveram a curiosidade de olhar dentro da arca, né? E eles agora estavam pedindo para eles ir buscar a arca. O que eu achei mais interessante, gente, que no versículo 3, né? Oferta para expiação de culpa indica que eles sentiam a necessidade de enviar uma oferta para expiar o crime de ter roubado a arca. Os filisteus, eles não pertenciam a Deus, mas eles mandaram uma oferta, sabe? Era comum isso entre as nações pagãs fazer, então eles fizeram como eles costumam. E no versículo 5, 6, 5, né? Está falando assim: fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que estavam lá atacando, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Eles viram que o Deus de Israel é poderoso. As pessoas têm que reconhecer, né? E eles reconheciam isso. Isso é muito importante. Devemos dar glória ao Senhor. Devemos louvar a Deus pela presença do Senhor em nossas vidas, tá? Muitas vezes as pessoas querem só a bênção, mas não querem Deus, não querem viver uma vida santificada. Os filisteus, eles queriam a presença de Deus, mas não queriam viver, não queriam ter uma vida santificada. Deus poderia mudar a história toda dos israelitas, dos filisteus, mas não mudou. Os israelitas só tiveram curiosidade de olhar dentro da arca, mas não quiseram tomar posição. Mandaram buscar a arca. Este é o 6º capítulo de 1 Samuel. Deixe o seu like e o seu comentário em Cristo Jesus. Amém? Eu sou a evangelista Patrícia. Deus abençoe vocês.